Fala pessoal, beleza? O assunto de hoje é muito relevante nesse momento que estamos vivendo. Relacionamento na quarentena, home office, superação e toda a nossa história aí, minha e da Carol, que a gente construiu. Olha a Camila aí, tudo bom, Cacá? Tudo jóia? Legal ter você aqui com a gente. A Camila e o Júlio que participaram desde o começo, né, dessa história. Olha a Bela aí, tudo jóia, Bela? Esperando a Carol entrar. Legal, legal demais. A Betinha, nossa amiga Betinha. Show, vou te chamar cá pra gente começar esse bate-papo. Muita gente tendo que conviver mais do que o habitual, mais do que acostumado, e a gente vai falar sobre isso. Oi, Sam. Oi. Tá chegando Eita. certinho meu áudio aí? Pra mim tá dando um barulho. Tá, eu vou sair e vou entrar de novo rapidinho. Tá, faz o que você tinha falado. Tá. Tá bom? Obrigado pelo carinho, Betinha. Show de bola. Oi, Esther, tudo bem? Legal ter vocês aqui. Espera um pouquinho que a Carol já vai entrar. Eu acho que deu uma falhazinha aí, porque como o meu Insta tá logado no celular dela também, dá meio que bug. Então ela vai deslogar, vai resolver isso aí. Você que está entrando agora, vai falando para mim de qual cidade você é. Se você tem alguma pergunta sobre os temas relacionamento na quarentena, home office, superação, sobre essas três coisas que a gente vai falar hoje. E o meu papel aqui e o da Carol é que você saia com ferramentas para ter um home office mais produtivo, para você trabalhar mais focado. A gente sabe que muda algumas coisas. Eu e a Carol, a gente já faz home office tem alguns anos, então a gente já errou muito, vai passar essa experiência para vocês do que deu certo, do que deu errado. E aí, como cada pessoa tem um jeito que se adapta, tem que pegar essas informações e ver o que serve para vocês, né? Show de bola. Vamos ver, tô esperando a Carol entrar aqui. Tem uma frase que eu gosto muito que é: seja um cientista de você mesmo. Então, a gente vai passar o conhecimento, o que deu certo pra gente, muita coisa baseado em ciência, né, como funciona essa parte cerebral. Eu sempre estudei muito para poder me desenvolver, para poder até me superar e compensar um lado do meu cérebro que não funcionava tão bem quanto o habitual. Show de bola. Pronto, a Carol voltou aqui. Vamos compartilhar a tela novamente. Obrigado a vocês que ficaram esperando. Fala, Jerônimo, Salvador Acessível, beleza? Bom ter você aqui, meu querido. Show de bola. Legal. Oi, Sam. Tá Oi, legal agora? para mim tá ótimo o áudio. Vocês estão ouvindo bem, gente? Legal demais. Oi, Jerônimo, tudo bem? Sempre acompanhando a gente. Oi, Bela. Saudade de você. Legal. Ó, o pessoal Sam, tá puxa falando que o aí que áudio você tá que é bacana, acostumado. cara. Saudade, Betinha. Ô, Sam, puxa a live aí que você que é acostumado. Oi, Cacá. Não, mas hoje você está aqui para somar, porque muito de eu conseguir fazer home office tem a ver com você, muito do nosso relacionamento tem a ver com você. Então, a gente vamos falar, o primeiro tópico é relacionamento na quarentena, né? Para quem é Isso. acostumado a trabalhar fora de casa, um casal que a mulher trabalha fora de casa geralmente 8 horas por dia, e o homem também trabalha fora de casa 8 horas por dia, eles acabam convivendo aí muito menos do que nessa quarentena, né? Numa rotina habitual, convencional. E aí, E como outra vem mais. também, né? Ô, Sam, e outra também, sem o estresse
do momento que a gente está passando, né? Além de trabalhar Claro, fora, não tem essa pressão que claro. estamos vivendo hoje. E estatísticas apontam que o lado financeiro é um dos maiores índices de divórcio. Então, tem muita gente sem trabalhar, tem muita gente sem receber. E aí, com certeza, aumenta, não só aumenta a convivência, mas aumenta o nível de estresse de todo mundo, né? Porque realmente é um momento desafiador para todo mundo que está passando por isso. E vamos falar sobre coisas boas, sobre como que a gente pode lidar com esse estresse, como que a gente pode lidar com esses desafios e ainda assim continuar convivendo bem com a pessoa que a gente ama ou com as pessoas que a gente ama, né? Quem tem filhos, quem está em família aí, às vezes são 3, 4, 5 pessoas. Então vamos falar disso. Sim. Pode? Essa é uma coisa assim que eu gostaria de destacar é que a gente já vivia meio que em esquema de quarentena, que a gente já trabalhava em home office, né? A gente sempre conviveu muito e é um desafio, né? Não é fácil porque ainda mais eu e o Sam que a gente trabalha juntos, a gente aprendeu muito bem a separar o profissional do pessoal. Tipo, se eu tiver que ter uma reunião com ele e a gente falar coisas que não são agradáveis, mas acabou a reunião, tá no momento de relacionamento, não vamos, tô chateada com o que você me falou aquela hora profissionalmente, não. Entendeu? Isso a gente não tem esses dodói, então isso eu acho que ajuda muito. E E só para complementar, Carol, isso no começo era difícil, isso é um processo de maturidade que cada casal vai ter seu tempo. Então, às vezes, quando nós começamos assim, acho que o primeiro mês foi o mais difícil, depois a gente foi ajustando alguns pontos, né, Cacá? Mas é, isso é maturidade, a gente saber que as duas pessoas queriam um crescimento pessoal do casal, queriam um crescimento da empresa, e aí tem que ter uma cobrança, porque se você trabalha, se você tem um chefe, você tem uma cobrança também. Então não é porque a gente trabalha em casal que a Carol não me cobra e eu não cobro ela. E aí outro passo também é ter as atividades bem estabelecidas para cada um, o que é responsabilidade de cada um. sim. E o que que eu vejo? Tem horas, gente, principalmente na quarentena, tem vontade de ter um espaço nosso, um tempo nosso, ainda mais assim, quando tem filho, entendeu? Que meio que reduz muito essa possibilidade. Porque ou você está envolvida com a criança, ou com alguma coisa da casa ou do trabalho, e tem horas que realmente, assim, vai no limite do estresse. Então, o que que a gente aprendeu? Ó, pedir socorro. Eu chego no Sansão, não tô legal, eu chego na minha mãe, que estamos aqui porque aqui é casa, eu moro em apartamento, então nós estamos aqui pelo quintal, pelo Felipe. Então, realmente, às vezes pedir ajuda quando você vê que você não tá legal, que tá muito, né? Então, isso ajuda bastante, né? E já entrando aqui no home office com crianças, né, Sam? Que a gente já testou esse Isso. desafio É, antes. aí é uma percepção que a gente sempre se conhece, a gente sempre conhece a pessoa que está próximo da gente quando ela tá próximo do nível de estresse ali. Então, assim, às vezes, quando eu estou muito sem paciência com o Felipe, a Carol vai lá pro quarto um pouquinho, vai tomar uma água que eu fico com ele, e quando acontece isso com ela, acontece a mesma coisa, porque daí tá ruim o áudio para vocês? Vocês estão me ouvindo Não bem? estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô ouvindo legal. Tem alguém que não tá me ouvindo? Mas eu estou conseguindo ler seu lábio, mas não estou muito boa nisso, não. Alguém tá me ouvindo? Ah, legal, Não, Wagner. O Wagner disse que tá ok. eu vou sair e vou entrar de novo, então. Peraí. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Gente, olha aqui, doutor Breno Faria, meu amigo. Show de bola ter você aqui na live. Wagner, casal top que eu amo, vocês são demais. Pô, a gente ama você, sua família. Sente saudade de estar com vocês aí em Brasília. Vocês foram grandes oportunidades de amizade que a gente teve em Brasília e graças a Deus a gente conseguiu manter isso mesmo à distância. Pessoal, se alguém não está me ouvindo, me avisa, tá?
Legal, Cacá. Bom, Camila disse que está ouvindo e o Wagner também, então tá tudo certo. Chamei a Cacá de volta. Oi, Sam. Oi, Tô te ouvindo agora. legal, legal. Mas o pessoal estava ouvindo. Então Tá. a gente estava falando sobre isso, né? Que cada um conhece, tem que conhecer as pessoas à sua volta, para que quando está perto de um limite de estresse, falar, olha, vai se acalmar, fica um pouco sozinho, que eu assumo aqui o que precisar para dar esse tempo. Às vezes é 2, 3 minutos que já é o suficiente para a pessoa não dar uma surtada ali. E isso acontece com todo mundo. Outra coisa importante sobre relacionamento, não só na quarentena, né? Uma coisa que eu e o Sam a gente pratica muito, que eu acho que é fundamental, é o diálogo. É lógico, todo relacionamento tem ajuste. Todo, por melhor que você se dê com a pessoa, que você fala, nossa, acho que nunca vou brigar com essa pessoa, tem momentos do dia a dia que você passa um estresse. Claro. Primeira técnica, quando uma das pessoas está muito nervosa, que se a outra for responder não vai ser legal, quem está mais calmo, em vez de falar alguma coisa, toma um gole d'água. O Sam bebe em torno de 7 litros d'água por dia. Quase não me estresse. Mas, tipo assim, sempre o lado que está mais calmo, tentar, às vezes, não conduzir naquele momento para resolver as coisas. E ter a sabedoria do diálogo, mas não aquele diálogo que você só quer falar. O diálogo funciona quando você está preparado para ouvir também. E isso eu falo que o Sam tem muito, às vezes eu tenho uma queixa, eu faço alguma colocação. Ele me conhece muito bem a ponto de filtrar o que eu falo e conseguir me ajudar, conseguir contornar comigo a situação. Isso fortalece nosso relacionamento. Então, assim, eu tive relacionamentos anteriores que a falta de diálogo foi gerando uma ponte enorme que no fim não teve mais como resgatar. Então, isso entre eu e o Sam é muito forte. Então, se você A tem gente tem uma estratégia. coisa assim, a gente tem uma coisa que eu acho legal, porque se uma pequena coisa magoou eu, magoou a Carol, a gente tem a liberdade para falar, porque senão você fica escondendo essa mágoa, e aí se magoa de novo, essa mágoa vai crescendo, e aí várias pequenas mágoas podem levar a uma grande mágoa, que daí já é um negócio próximo da pessoa surtar, alguma coisa do tipo. Então, assim, se tem uma pequena atitude que incomodou, a gente tem que ter a liberdade para falar, porque muitas vezes a gente também não. Aí você vai aprendendo. Acho que um casamento me ensinou muito ter empatia, porque são educações diferentes, valores diferentes, isso acontece com todo mundo. E aí você tem que alinhar, cada um cede um pouquinho, o casamento eu acho que é ceder o tempo É, todo, e para achar esse ponto de equilíbrio. E, exatamente. E também, gente, é, a gente já vai responder, Joaldo, como vocês se conheceram e viram que dava certo relacionamento. Justamente se conhecendo. Mas a gente vai na aproveitar verdade, João, a a gente sempre. Selene, Jamile, Lair, Glauber, um beijo em todos vocês. Estamos com muita saudade. Até da Jamile, que a gente não se conhece pessoalmente, estou com saudade de você. Legal, legal. A gente se conheceu através do meu cunhado, era meu amigo, hoje é meu amigo e meu cunhado está aqui na live com a gente, o Jubinha. O Jubinha fez uma matéria na faculdade, eu fiz uma matéria na faculdade na sala dele e tal. E aí depois que a gente se formou, surgiu uma. Ele tinha operado o ligamento do joelho, ficou um tempo em casa e começou a me chamar para vir aqui jogar videogame e tal. E eu comecei a vir em dia de semana, depois comecei a vir em churrasco de domingo e tal. E aí vi que a família inteira era muito querida. E aí a gente foi conversando mais e foi um negócio muito natural. Só que desde o começo eu acho que isso é fundamental, porque às vezes, quem nunca ouviu falar, você conhece a pessoa certa, mas no momento errado. O momento errado é se você não está disposto a levar um relacionamento a sério,
E eu, alguns anos da minha vida, eu não estava disposto a isso, e nunca iludi ninguém, nunca menti para ninguém, mas naquele momento eu estava e eu senti muito fácil que valia a pena fazer isso com a Carol. E aí, logo de início, eu tinha o meu emprego, ela tinha o emprego dela, e aí a gente já começou a pensar numa terceira possibilidade para que a gente começasse a trabalhar junto, isso namorando ainda, né? Alguns meses se conhecendo, mas a gente já viu que a gente tinha muito lados complementares, né? Uma coisa que, assim, que me chamou muito a atenção no Sam é que ele sempre, desde o começo, me incluiu na vida dele. E eu acho que relacionamento é isso. É a pessoa te incluir, gostar da sua presença, querer estar junto. Então eu vi em diversos momentos o Samuel me incluindo e querendo que eu participasse. Eu não me sentia, tipo, incomodando ele. Eu sentia que era para ele um prazer estar comigo e vice-versa. E eu acho que um relacionamento legal é assim. E a gente sempre foi muito amigo, né? Tanto que, às vezes, quando temos alguma divergência, o que resgata o relacionamento é a nossa amizade, entendeu? E isso é Sim, com fundamental. certeza. Com Nessa, certeza. acho que você concorda comigo. Foi pela Com tapioca, tá? certeza. Ele me enganou com a tapioca, veio, fez tapioca uma vez, depois pergunta, nunca mais eu vi tapioca na minha vida. Não feita por ele. Verdade, verdade. Deu o golpe da barriga, do estômago. Mas eu vi que ela cozinhava bem, eu falei, opa, aqui sai coisa boa. Então, agora a gente vai trazer isso mais, a gente contou um pouquinho da nossa história, do lado pessoal, agora vamos trazer isso mais para a área profissional, que aí serve para qualquer realidade que está passando hoje. Ou às vezes só o marido está fazendo home office, ou só a esposa está fazendo home office. Como ter um home office mais produtivo com tantas e tantas distrações em casa, né? Eu tenho uma frase do Jerônimo Temer, que é um coach criacional, que ele fala que produtividade é uma guerra entre distração e foco, uma guerra muito grande. E quando você está em casa, você tem muito mais distrações do que no ambiente de trabalho. Pelo menos em geral, via de regra, né? Você tem sua geladeira, que você pode estar ali toda hora. E eu, no começo, quando a gente começou a fazer home office, eu disperso muito mais fácil que a Carol. Eu passou uma mosca aqui, eu já... Imagina. Parece que vai... Gente, eu pareço a Dory. Eu tô indo pro caminho da mesa de trabalho, aí alguma coisa me desvia, na hora eu desvio, sabe? Eu não me lembro o que, que eu ia fazer. Aí, tanta coisa em casa que suga a atenção da gente, a energia, e o Sam vai dar algumas dicas muito legais, que a gente já conversa muito sobre isso, tá me ajudando também, que o Sam também é meu mentor. Isso, isso. Então eu vou dar 3 dicas que a gente aplicou para a gente, que funcionou para ter um home office mais produtivo, para ter um home office mais legal. Porque tem uma diferença muito grande entre você estar ocupado e estar produzindo. E em casa é muito fácil você estar ocupado, às vezes arrumando a casa, mas você não produz nada profissionalmente o dia inteiro. Então esse cuidado que a gente tem que ter, isso é uma pergunta que eu me acostumei a fazer para mim mesmo a cada hora. Olha, você se ocupou durante a 1 hora ou você produziu? É muito diferente, né? Produzir é aquilo que vai te gerar valor para as outras pessoas, que vai fazer um sentido profissional. Se você está trabalhando, você tem que render numa mão de obra profissional. Se você está ocupado, às vezes, nem sempre você está produzindo. E aí, essas 3 técnicas podem e vão te ajudar muito. A primeira dela, e talvez a mais importante, faça acordos. Primeiro com você. Não é porque você está em home office que você não precisa de uma rotina. Então, por exemplo, assim, você tem que ter na sua cabeça, bom, eu quero trabalhar 8 horas por dia. Maravilha. Que horas você vai começar e que horas você vai terminar? Estabelece isso e faz se você é acostumado a trabalhar fora de casa e está trabalhando em casa nessa quarentena, faz a sua rotina igual você fazia antes de ir para o trabalho. Acorda, toma banho. E aí tem uma pesquisa muito legal que indicou que eu vi muita gente perguntando nessa quarentena, pô, eu posso trabalhar de pijama? Você pode trabalhar em casa do jeito que você quiser, mas uma pesquisa indicou
que mais de 70% das pessoas elas produzem mais trabalhando em casa se elas estiverem vestidas adequadamente para trabalhar. Então, isso é um ponto importante. Então, acorda, se você é acostumado a tomar banho antes de ir para o trabalho e tal, faça esses rituais como você faria para ir no escritório. É muito importante, porque 40% das pessoas, 40% que a gente faz no nosso dia a dia, de todo mundo, até para quem não tem uma rotina muito pré-estabelecida, é no piloto automático, porque o cérebro ele vive para economizar energia. Só a parte cerebral da gente consome 25% de toda a nossa energia, calorias que a gente ocupa. Então, o cérebro ele não para nem quando a gente está dormindo. O resto do corpo entra numa função mais baixa e o cérebro continua muito ativo. Então, assim, tenha uma rotina e faça acordo. Esse acordo primeiro é com você, de estabelecer horários e disciplina e tal, e depois acordo com as pessoas que estão à sua volta. Se você está com esposa, está com filho em casa, então estabeleça um acordo com as pessoas e fala, olha, eu preciso ficar trabalhando das 9 da manhã ao meio-dia, é o meu horário de trabalho, porque assim, as pessoas vão te ver em casa, e muita gente às vezes está em férias, na quarentena e tal, está em outra vibe, e você está convivendo, as pessoas vão te ver em casa e não vão levar a sério, até porque elas não são adaptadas. E isso tem que ser conversado, tem que ser, olha, eu vou precisar trabalhar esse horário. Então, assim, não dei mais distrações que eu já tenho, né? E é mais fácil você alinhar isso quando você tem só a esposa em casa, aí quando tem filho já tem uma distração maior, mas tudo isso é um acordo que você faz com todas as pessoas que estão na sua casa nesse momento e com você mesmo, principalmente, né, Cacá? Sim, você estar em casa gera uma sensação de disponibilidade, né? Mas isso não é verdade. Na hora que, geralmente, quando você é autônomo e está em casa, aí que você precisa mais ainda poder trabalhar, né? Porque é de você que vão ser geradas a renda, tudo, enfim, né? E o Sim, Wagner tá com uma pergunta legal aqui, Sam. eu Como acabei de ler. conciliar a vida de mãe e esposa com a vida de viagens do Samuel e quando ele está em casa como agora, dá para manter a mesma pegada de trabalho? Wagner, esse depois que eu virei mãe, é algo que eu tô tentando equilibrar até hoje. Porém, realmente, às vezes a gente negligencia a parte de esposa, sabe? O pós-parto suga um pouco a gente, porém, é aí que a gente precisa fortalecer a nossa relação, se abrir para o diálogo, conversar se algo não estiver bom, algo puder, pensar em soluções, né? A rotina com as viagens do Sam faz parte do trabalho, isso já de antes da gente ter filho, então eu já sou acostumada e quando estamos em casa, como agora, é um pouco mais difícil, mas é necessário manter a pegada ou até melhorar isso aí, né? Agora é hora de se reinventar, de criar alternativas O Wagner que fez essa pergunta é um grande terapeuta, constelador familiar, né? E é meu terapeuta, inclusive, da minha família inteira, a gente todos fizemos já terapia com ele. E essa pergunta é interessante, Wagner, porque eu costumo classificar, tem vários níveis de convivência no relacionamento. Um tipo de convivência é se você mora numa casa e você namora, ou até é casado e a sua esposa mora em outra casa, você tem um nível de convivência. E aí é mais difícil, é mais difícil vocês se entenderem, porque provavelmente vocês vão se ver ali numa hora de lazer, que vai tá todo mundo muito arrumado, vai estar todo mundo muito cheiroso, e vocês não vão ter aquela convivência do dia a dia. Isso é um nível de relacionamento. Outro nível de relacionamento é morar junto e ser só você e sua esposa. E o outro nível de relacionamento é morar junto, ser você e sua esposa e ter um filho. E aí, o último nível de relacionamento, que é o que mais convive, que é o que a gente vive, é morar junto, ter um filho e trabalhar junto. Então, assim, é uma convivência muito grande e só que a gente, conforme mais convive, a gente também amadurece mais
justamente porque eu e a Carol somos pessoas abertas e a gente tem humildade. Acho que a palavra é humildade para melhorar. E para melhorar não tem que ser só profissional, ele tem que ser como pessoa. Porque quando eu não chegaria profissionalmente onde eu cheguei se não fosse as críticas construtivas da Carol, entendeu? E ela também não. Então, assim, é um tentando puxar o outro para cima. O importante é remar o barco na mesma direção. Às vezes um pode remar mais rápido, um pode sustentar o outro. No momento vai ter que remar pelos dois. Ok, sim, é normal, faz parte. Quando o Felipe nasceu, por exemplo, eu estava viajando muito. E a Carol assumiu mais esse lado de mãe e eu assumi mais esse lado da empresa. Eu comecei a fazer coisas na empresa que ela fazia e ela assumiu o lado mais do Felipe, que eu também não consegui naquele momento dar um suporte para ela. Aí depois a gente vai alinhando, vai se adaptando, vai entendendo a realidade. Hoje a gente tem as coisas mais bem distribuídas, mais equilibradas, mas foi um momento que a gente precisou, que a Carol ficasse aqui em casa e eu fiquei em Brasília trabalhando. E foram muitos dias na minha cabeça, senti muita saudade, mas nós dois sabíamos que estavam fazendo o melhor para a família, cada um fazendo a sua função naquele momento. Essa é a importância da equipe, né? Porque é se juntar e realinhar. Ter essa flexibilidade de adaptar na hora que precisar, isso é fundamental. E uma frase que eu ouvi muito, que eu nunca mais esqueci, um relacionamento deve ser a soma de duas potências. Então, num relacionamento que existe competição, que existe uma pessoa querendo anular a outra, não é legal. Se a pessoa... Teve momentos que eu não consegui trabalhar quando o Felipe nasceu, quando eu precisei operar. O Sam nunca me jogou na cara assim de uma forma negativa. Às vezes ele perguntava se dava, não. Eu falava, ó, Sam, por isso, 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 eu ainda não estou conseguindo assumir isso, isso, isso. Isso é importante, entendeu? Rolam cobranças entre nós? Rolam, mas a gente tem muita maturidade de sentar, conversar, explicar e ajustar, e isso é fundamental, né? Isso. E aí, continuando as técnicas para ter um home office mais produtivo, o segundo passo é uma mudança de padrão, que a gente já falou aqui de roupas, que é uma das formas de mudar o padrão, mas aí tem a ver com o ambiente também. Isso é baseado em estudos científicos. Se você, por exemplo, a cama, ela deve ser um lugar pro casal e principalmente para dormir. Então, não é o ideal você trabalhar, por exemplo, no seu quarto. Aquilo ali no seu cérebro ele tem que estar condicionado que é um lugar de descanso e relaxamento. E por mais que você goste do seu trabalho, é melhor você fazer isso em outro ambiente. E aí vai uma dica importantíssima também, como a gente falou, que a produtividade do home office ela é uma guerra de foco e distração o tempo todo. Às vezes você vai querer arrumar sua casa inteira para começar a trabalhar. A gente começa com eu, por exemplo, eu tenho muito isso. O tempo todo, não, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer isso. Eu só vou começar. É uma justificativa que a gente gera para a gente, mas que isso atrapalha muito o home office e que não gera resultado. Então, é você levar com a mesma seriedade que se fosse... Quantas vezes você sai para trabalhar cedo e a casa está bagunçada e você precisa estar lá a tal horário e você deixa as coisas para arrumar quando você tem tempo. Então, quando você faz um home office, se a bagunça estiver te atrapalhando muito, arrume só o seu lugar de trabalho. Se você mora, às vezes, com um cômodo, ok. Mas, por exemplo, eu trabalho perto da TV, só que o meu ambiente de trabalho é a mesa, não é o sofá. Se eu sento no sofá, eu automaticamente pego o controle remoto, eu já penso em lazer, eu penso em descansar, o sofá me dá sono. A mesa que está a 1 metro do sofá não me dá, porque o meu cérebro já condicionou, isso é um gatilho que eu coloquei em mim, que ali é lugar de trabalhar. Então, por mais que você more em ambientes pequenos e tal, tenha um espaço de trabalho que às vezes pode ser uma mesa, mas treine seu cérebro para você ter o hábito de aquilo ali representa trabalho, aquele ambiente é de trabalho para você. Construir um ambiente de trabalho. E essa mudança... Exatamente. E essa mudança de padrão é exatamente isso. Comportamentos que vão te fazer se concentrar mais
para dar esse primeiro passo e girar a chavezinha do teu cérebro. Ó, agora eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, eu não estou em lazer aqui, né? Sim. É, tem mais alguma colocação, Sandro, da questão de profissional ou podemos ir para a parte da superação? Tem, tem a terceira dica, né? Tem a terceira dica, a gente falou, a terceira técnica, desculpa. Tá. A gente falou que seriam três técnicas para ter um home office mais produtivo, que é justamente isso. Elimine todas as distrações. Então, por exemplo, assim, você vai estar no ambiente de trabalho que seja uma mesa pequena, não interessa. Traga tudo o que você precisa para executar seu trabalho, porque se você ficar levantando, indo para o quarto, tem que abrir mochila, tem que não sei o quê, isso toma muito tempo e faz você perder o foco. Então você começou, dali 5 minutos você tem que sair, você já perdeu aqueles 5 minutos porque a gente vai demorar para voltar a estar no nível de concentração que estava. Então traga tudo para você, elimine todas as distrações. Aí você fala, não, Samuel, mas pô, se eu estiver em casa eu vou ter mais fome, eu vou comer mais. Isso acontece comigo, ok. E aí eu aprendi uma coisa muito legal nesses cursos que a gente faz, se envolver e tal, e que para mim deu muito certo, que é a técnica Pomodoro. Eu já sei que em casa a gente tem mais distrações, ok. Então eu já incluo a exceção na minha rotina, mas eu incluo no time certo, no tempo certo. Como que funciona essa técnica Pomodoro? Ela é muito simples. Estudos dizem que em meia hora o ser humano começa a perder o foco. Se você trabalhar 25 minutos focado em uma ou duas tarefas no máximo, a gente tem a tendência de fazer um trabalho melhor feito. E aí você trabalha 25 minutos e descansa 5. Aí nesses 5 minutos, você pode tomar uma água, você pode até fazer uma caminhada na casa, você pode comer alguma coisa, você já vai ter seu tempo. É como uma recompensa para o seu cérebro. Falar, nossa, eu trabalhei muito bem esses 25 minutos, eu mereço um lazer. E aí você pode fazer isso de várias formas. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer a cada 50 minutos, descansar 10 minutos, porque eu acho que 25 minutos eu não entrei no foco máximo que eu preciso. Eu demoro um pouquinho. Então eu costumo entrar com 30, 35 minutos e ali no final eu começo a produzir mais. E isso funciona assim, esse foco funciona em tudo na minha vida. Funciona na direção, funciona também nas palestras. Eu consigo elevar muito a minha energia ali quando você está nesse hiperfoco. E cada um vai ter a sua individualidade, o seu tempo, mas essa técnica é muito legal. Você testa com 25 minutos, descansa 5, depois você pode fazer com 50 minutos, descansa 10, e aí você se recompensa. Isso faz o seu cérebro ser mais produtivo e não ficar tão bitolado, tão robotizado e automatizado. Ô Sam, só uma coisa para complementar, tente eliminar as distrações, tipo silenciar redes sociais, etc. Até tem aplicativos que te ajudam se você tiver uma dificuldade de controlar, eles bloqueiam essas redes sociais para você por um período que você determinar. E a gratificação que você sente quando você consegue trabalhar, realizar o que você se propôs, ela é muito maior do que a cobrança que você se gera quando você procrastina. Ela é muito mais gostosa de sentir. E o Glauber fez uma pergunta aqui interessante. Como vocês separam o pessoal do profissional caso estejam com dificuldades financeiras? Olha, Glauber, é assim. Não é fácil, porém, você entrar em crise no relacionamento só vai te gerar mais um problema. Vocês têm que juntos encontrar soluções, tá? O que que acontece? Lógico, tem o estresse que a dificuldade financeira traz, certo? E eu acho que hoje muita gente está passando por isso porque dono de comércio está fechado, mas as contas estão rolando, né? O aluguel, folha de pagamento. Então, isso, às vezes tua válvula de escape vai ser, você vai acabar descontando em quem não tem nada a ver com isso. E o que que acontece? O que que eu acho, tá? Você entrar nessa energia de briga dentro de casa não vai resolver o problema, não vai liquidar suas contas. É hora de vocês se unirem e pensar em soluções,
né? Sem cobrança, porque eu vejo gente que às vezes acaba castrando o companheiro ou a companheira, detonando a pessoa, fazendo como se, né, a responsabilidade fosse toda dela. Não, é uma responsabilidade conjunta de vocês pensarem em soluções, né? A dificuldade financeira vai passar, uma hora passa, entendeu? É difícil, mas É, uma coisa que eu aprendi, tá? A gente tem que viver o hoje. Eu vejo gente brigando hoje por coisa daqui 5, 4 meses. Então, hoje, tenta levar o mais tranquilo que você puder as relações que você tem. Tenta cultivar o relacionamento que você tem. Tenta o amor entre o casal seria maior que uma dificuldade financeira. Eu também concordo, Joaldo. Só que tem momentos que a dificuldade financeira realmente deixa as pessoas mais é, estressadas. E não é fácil. Por isso, maior o amor que você tem, isso é estatística mundial. Mais da metade dos mundial, casais que se divorciam é problema financeiro, ou financeiro. porque um entrega muito mais que o outro financeiramente e sente que o outro não agrega. Aí são outros fatores, tem a ver com comportamentais também, que geralmente quem entrega mais tem a tendência de entregar mais o tempo todo. E aí o relacionamento em desequilíbrio também ele não costuma ser duradouro. Ou não, até dura, mas ele não fica bom para as duas pessoas, né? Se uma pessoa tem que dar o tempo todo e a outra só recebe e não agrega, isso é um problema. Então, a dificuldade financeira é sim uma coisa que separa muita gente. Mas aí, eu vou falar o que a gente fez. Por exemplo, eu e a Carol, a gente tem uma renda só, que são as palestras. Só que desde que a Carol começou a trabalhar comigo, a gente viu que cada um ganhava trabalhando no convencional e falou, pô, eu tenho uma perspectiva de crescimento que eu não teria em empresa, ou pelo menos não nessa velocidade. Então, assim, e a gente tem perspectiva de ir crescendo cada vez mais, só que a gente sabe que mesmo que dependa de um emprego, hoje a gente ganha mais do que ganharia se cada um estivesse trabalhando em um lugar, e com perspectiva de crescer muito mais. Isso acontece, é um momento, Blau, de a gente se adequar, ver o que é prioridade realmente de gastar. A gente precisou fazer um monte de ajustes e eu estou vendo empresários grandes que têm que demitir pessoas. Isso é uma realidade, não adianta a gente se esconder dela. Mas eu acredito muito em energia e o que a gente se alimenta a dia. Se a gente já está num momento difícil de adaptações, se a gente ficar se alimentando de coisas ruins, de notícias negativas, a gente sabe de toda essa distorção que a grande mídia faz e está fazendo muito, né? Então, assim, escolha o que você quer ver, veja coisas positivas e Aproveita eu para tenho uma crescer crença, nesse momento, né? exato, e eu tenho uma crença que eu acordo todo dia, eu falo como que eu posso ver uma coisa boa nisso, de tudo que eu estou passando. Então, é criar outras coisas. E aí, outra crença que me ajuda muito, e eu falo muito isso para Carol. Carol, a gente já criou várias coisas do zero, a gente tem a capacidade de se adaptar, de recriar e de criar cada vez mais forte, porque a experiência que a gente tem, junto com a maturidade, só tende a melhorar nosso negócio. E claro, vai dar uma pausada, vai dar uma freada numa coisa que estava crescendo, e aí, paciência, a gente vai passar esse período, vai acabar. Isso. E eu tenho certeza que eu e você, meu anjo, a gente vai sair dessa mais forte e melhor. É claro que esse momento, financeiramente, todo mundo está sentindo, está doendo todo mundo. Eu acho que todos os mercados estão sendo afetados, mas é a oportunidade da gente se desenvolver melhor, às vezes até conhecer melhor a pessoa que está do nosso lado, porque às vezes é na dificuldade que cai alguma máscara, que cai alguma coisa, e aí você define, bom, se eu passei isso com essa pessoa, pô, qualquer outra coisa que vier. As fortalecem a É, gente. Ô, Sam, então, agora pro pessoal que veio do meu Insta, às vezes não conhece essa história, fala rapidinho pra gente. Resume aí sua legal, legal. superação. Eu queria dar um alô aí para a Marina Olhoa também, que é uma pessoa que trabalha com marido, trabalha em casa, tem filho, então
também sabe muito do que a gente está falando aqui, né, Sim. Cacá? Bora, Bom, a minha era do marketing história digital. é a nossa mentora, a gente aprende Doutora. muito com você, Marina. Uhum. Eu nasci com 6 meses e meio de gestação e, por causa de um parto prematuro de gêmeos, eu fiquei com as sequelas de paralisia cerebral. Na época eu não sabia muito o que que era, mas enfim, o que mudou a minha vida foi a postura, principalmente da minha mãe e do meu pai também. Mas a minha mãe, ela teve uma capacidade muito grande de sair do luto e ir para a luta. E eu acho que é exatamente esse momento que a gente está passando agora, porque eu vejo muita gente no luto e é normal, porque acontece uma coisa que ninguém esperava, que ninguém previa, assim como é normal, ninguém prevê ter um filho com deficiência. A gente sempre espera ter um filho que seja como a gente está acostumado a ser. Só que, mediante um desafio, você pode escolher se ficar reclamando e ficar, poxa, se fazendo de vítima, ou você pode escolher, bom, é um desafio, o que eu posso aprender, o que eu posso fazer para ter uma vida melhor com Melhor. isso. E foi isso que minha mãe fez muito cedo. Minha mãe me teve com 21 anos, então ela era muito nova, ela abriu mão de uma faculdade. E aí, outra coisa fundamental que entra aqui do que a gente está falando, você nunca pode fazer com que a pessoa que está com você, a não ser que ela se sinta um peso. Minha mãe nunca me culpou porque ela não terminou a faculdade. Não, ela fez isso de coração. Ela nunca me cobrou. Ela sempre me incluiu. A Carol falou de inclusão, que eu incluí muito ela, mas é porque eu sou acostumado, desde criança, a ir nas festas com meus pais, a ter um convívio com a sociedade. Para mim, a inclusão é alguma coisa tão natural que eu nunca conscientemente pensei em excluir alguém. Para mim, se eu estou com a pessoa, se a pessoa é agradável, cara, eu faço questão de estar com ela. E eu sou assim com a Carol, sou assim com meus amigos. Tem alguns amigos aqui assistindo a gente, o Glauber, um monte de gente, Jubinha, né? Então, assim, são coisas que é da sua criação. E aí, eu passei por esses desafios, comecei a andar com 7 anos. Depois de 7 médicos falarem que era impossível andar, e todos esses médicos eram grandes referências na época, e numa época totalmente com mais dificuldades, com menos comunicação, a gente tinha que viajar muito, estradas de chão, mas a gente superou tudo isso. E depois de tudo isso, de começar a andar com 7 anos, os diagnósticos apontarem que eu não ia falar, que eu não ia andar, que eu não ia ficar em pé sem apoio. A paralisia cerebral, ela afeta a parte cognitiva, ela afeta a parte de fala, ela afeta muitas vezes a parte de visão. Então, ela não é só um problema físico, é neurológico também. E aí, depois de tudo isso, de superando, graças à minha família e graças à minha base, eu me tornei a primeira pessoa no mundo com esse grau de deficiência a fazer um triatlo, a completar um triatlo. Depois que eu completei o primeiro, fiz outras provas aí, sempre já com o apoio da Carol, né, que já me conhecia. Então a Carol sempre me ajudou muito nessa parte até mental, e depois de ajudar, ela me acompanhava nos treinos. Ela não fazia comigo, mas ela ia lá, muitas vezes acordava cedo sem querer e Ah, ficava lá lendo livro. eu tive que aprender a madurar abacate de um dia para o outro, porque na tua dieta para o triatlon você tinha que comer o abacate na hora que você saía da piscina. Eu tive que aprender a madurar um abacate verde de um dia para o outro. Se alguém quiser saber, me fala que eu falo. É Mas olha, verdade. os bastidores são puxados. Um beijo, E Carol muitas Viola, a vezes gente te ama. Muitas vezes a gente fazia as provas fora da cidade nossa, que a gente morava na época em Barreiras. E aí, como que você vai se alimentar 4 horas da manhã, sendo que o café da manhã geralmente abre às 6? Então, tudo isso a Carol me deu um suporte fundamental. E assim como eu tive várias pessoas na minha equipe, desde 2 educadores físicos, um fisioterapeuta, um médico, a Carol fez muito parte disso tudo nesse time, e foi peça para mim fundamental. Apesar de algumas conquistas serem individuais, como o triatlo é um esporte individual, mas a gente tem que agradecer todo esse suporte, porque sozinho a gente não consegue nada. E um bom relacionamento vai impulsionar a gente Sim. para os nossos sonhos, para tudo que a gente quer conquistar.
Agora eu vou falar da minha questão, mas antes eu vou responder a Carol. Carol, você pega o abacate e coloca no saco de pão, sem pão, tá? Só o saco. O abacate com tomate maduro, guarda dentro do armário escuro. O meu madurou. Testa e me fala. E eu conheci o Sam em 2015, né? A gente começou nossa história. E estava morando em Barreiras, uma época começou a me dar muito cisto. Eu falei, Sam, eu parei o anticoncepcional, mas eu tenho quase certeza que eu sou estéril. Eu achava que eu não podia ter filho. Eu não assumia a pessoa adulta que morava em mim, então eu falava, eu tenho ovário policístico, eu tenho útero invertido, eu não vou conseguir ter filho, né? E tal. Aí eu parei, avisei o Sam, mas eu falei, não tenho certeza desse negócio que eu não posso ter filho, mas eu acho. Mas não deu uma semana que eu tava grávida. Aí, minha visão ficou muito ruim do olho direito, muito embaçada. E eu já tinha isso antes, um probleminha no olho direito, só que tive vários diagnósticos errados, falavam que era uma inflamação. E na gravidez, com 3 meses, veio o diagnóstico certo. Era um tumor de órbita, estava ali bem perto do cérebro. Ele pressionou meu nervo óptico. Fui perdendo a visão gradativamente do olho direito na gravidez, muito, por questão de fluxo sanguíneo. A gravidez altera todo o nosso organismo. E aí, eu sabia que eu ia ter que operar. Eu achava, eu sou cheia de dar um Google, né? E pelo meu problema, eu achei que minha cirurgia ia ser uma cirurgia simples pelo nariz. E eu falei, não, tranquilo, né? Vamos ver quando o neném nascer. E a minha oftalma, ela queria que eu operasse imediatamente que o neném nascesse para tentar salvar minha visão. Mas o que que aconteceu? O neném nasceu, ele não pegou nem chupeta, imagine uma madeira. E um neném recém-nascido, eu falei, gente, aí eu descobri que teria que ser uma cirurgia bem invasiva. Ela foi uma cirurgia feita tudo por aqui. Era uma cirurgia delicada. Então, o que que eu fiz? Não era hora, tipo, eu tava com o neném recém-nascido, não era hora de eu pegar e jogar todo o estresse de um momento tão lindo que eu tava vivendo para uma cirurgia, porque eu já tinha. O laudo falava que era benigno, né? Então eu falei, bom, se o problema for a minha visão, eu não vou fazer isso agora. Aí eu falei, eu vou operar com 6 meses, vou fazer a introdução alimentar do Felipe e eu opere. Foi o que eu fiz. Eu operei quando ele tinha 6 meses, tá? Foi uma cirurgia super delicada. Eu não sabia, eu achei que o resultado da cirurgia, ou eu ia enxergar ou eu não ia enxergar. Eu não sabia que ia deformar meu rosto, eu não sabia que ia ficar afundado meu olho, que ia mexer tanto na minha aparência. Fora também que a questão da falta de visão é delicada. Então, o primeiro impacto foi complicado, porque você se olha no espelho, você não se reconhece mais. Eu sou acostumada a vida inteira de um jeito. Quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? Eu não sabia mais quem eu era. E do Sam, eu nunca senti que isso interferiu de maneira nenhuma no nosso relacionamento. Ele me deu muito apoio. Teve uma época que eu queria muito pôr a prótese para preencher o fundo, para corrigir o estrabismo, né? Ele falou, cara, não acho que é a hora, porque por mais lento que estão sendo seus progressos com o olho, você tá tendo muito pouco, mas tá. Tipo, eu devo estar com 0,01% de visão. E o Sam me apoiou nisso, falou que não era a hora, mas se fosse uma coisa fundamental para mim, ele ia me apoiar. Mas eu resolvi não operar quando a Tatiana Gebrael falou comigo, ela falou para mim, Carol, se o teu olho com baixíssima visão tá atrapalhando um pouco, é sinal que ele tá se esforçando para fazer o papel dele. Na hora que ela falou isso, me bateu profundamente. Eu falei, pô, o cara tá se esforçando para estar lá, para tentar voltar, eu vou quebrar o cara agora? Eu que me aguente aí com essa questão de aparência, sabe? Pô, o que que é mais importante? E aí agora eu não ligo muito pra aparência não, porque eu descobri que na verdade o que me incomodava era que o meu cabelo não tava muito legal, aí eu fiz uma
um relaxamento, aí eu já melhorou minha questão do olho também. Já resolveu isso aí, não me incomoda mais o olho. O problema era o cabelo, no fundo. Isso eu quero te agradecer E publicamente todo o apoio de sempre. recebo. Ai, agora aquela piscadinha que eu dava, isso aí atrapalhou, viu, gente? Que eu fazia uma piscadinha assim, ó. Então, eu sempre fui acostumado a conviver com a minha deficiência, então eu nunca vi diferença. E para mim, quando a Carol, a gente vê a limitação por causa da visão periférica, tudo isso, mas a parte estética, para mim, sempre foi muito tranquila. E eu, dela e da família dela como um todo, pai, mãe, irmã, o irmão dela, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito. Então, para mim, isso foi tão natural. E a única coisa que eu lembro, cara, é que você, a primeira vez que saiu no shopping comigo, e falou: Nossa, as pessoas estão olhando mais meu olho do que suas pernas, né? Porque você era acostumado a todo mundo olhar para mim. E, e aí eu falei: Pois é, agora você vai atrapalhar meu brilho, vamos dividir olhares, porque é normal. E eu acho que o mais difícil para quem tem alguma diferença, alguma deficiência e tal, é aprender a lidar com esses olhares. Mas como eu vinha sendo de criança, assim, eu já sou acostumado, já sou muito mais adaptado. E a gente foi ajudando ali no que, mas muito É, mérito da Carol mesmo, de se aceitar. E até eu essa acho que a gente chega questão, num ponto. até essa questão do meu olho me fez ver como que que o Samuel passava. Tipo, ele falava que os outros olhavam para ele, eu não reparava, entendeu? Até os outros passarem a olhar para mim. Não vou falar que é legal, mas também não vou falar que é ruim. É diferente. Os outros vão ter curiosidade. Um dia eu encontrei um menino de 5 anos do banheiro na fase do porquê. Se eu, na hora, fui tentar explicar do jeito certo, eu devia era bem ter falado que eu tinha lutado com o Homem-Aranha tal, que eu acho que eu tinha resolvido mais rápido a situação. Mas é inerente ao ser humano que foge do convencional gerar curiosidade. É, E, eu, e hoje eu eu já entendo o falo, que já o Sam passei muito por isso. passava. Muita gente que nos conhece agora acha que a gente se uniu pelas deficiências. Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Vou até entrar aqui no nosso quarto tópico, que é a nossa história. O que mais me chamou a atenção no Samuel quando eu conheci ele foi o seguinte: fazia um ano que eu estava solteira e eu estava numa fase mais tranquila da minha vida. Sabe quando você. Eu falei, se aparecer alguém muito especial, mas não vou procurar, não. Eu tava bem de boa, fazendo meus artesanatos, indo pro cinema, fazendo minhas coisas. Que aconteceu? Eu percebi uma coisa diferente no Samuel que eu não estava vendo por aí. O Samuel, ele se esforçou. Um dia ele me chamou para ir no cinema. Ele chegou mais cedo, comprou meu ingresso, tá? Eu falei, poxa, o cara com as dificuldades dele, tanto cara sem dificuldade, sabe? Não fazendo questão nenhuma, o cara com as dificuldades dele se antecipou, foi lá. Aí na saída do cinema eu tava com o meu carro, ele com o dele. Aí o dele tava parado longe, aí eu dei uma carona. A gente ia tomar um açaí depois do cinema. Eu dei uma carona até o carro dele tava um pouco longe. Ele correu pro carro dele para eu não ficar esperando sozinha, entendeu? E eu falei, poxa, o cara com toda a dificuldade dele de andar, se tem alguém aí que tinha uma desculpa para demorar para chegar no carro era ele. É um gentleman mesmo. Eu não sei se eu falei inglês certo. Aí o cara tinha todas as desculpas para enrolar, para atrasar, para se pôr ali. O cara se esforçou e eu admirei isso. O Sam se esforça. Não é fácil. Sam, eu quero te falar uma coisa do meu coração. Eu sei que não é fácil para você a questão da paternidade em alguns pontos. Só que eu vejo que você tenta, você compensa isso de diversas formas. E eu sei que o nosso filho vai ter muito O orgulho de mais você quando ele importante. entender tudo. Sabe? Eu sei E de você. que você se chateia às vezes porque não consegue dar banho, não consegue trocar fralda, mas você consegue suprir de tantas outras formas, sabe, Sam? E eu quero te falar isso publicamente, assim, que eu tenho muito orgulho de você, do pai que você é, do marido que você é, e estamos juntos, vamos passar por essa situação que não tá fácil para ninguém, tá? Nos momentos difíceis
Da minha parte, eu te peço paciência. E quando eu ver que tá Acho difícil que para você, eu travou. vou tentar ter paciência também. Legal, que legal, cara. Cláudio, eu te conheço, acho que você deu um Google para escrever essa palavra aí, viu, gente? Cara, pô, só agradecer a você, a toda a sua família que está nos dando um suporte. Se fosse só nós três, estaria muito mais difícil esse momento, mas como a gente Sim. pode estar aqui, nosso filho está tendo muito mais alegria por estar aqui também, tendo mais espaço, enfim. E é isso aí, e os amigos que a gente tem aqui também fazem a diferença, fazem a nossa vida mais alegres e o objetivo é esse, sair desse momento que está difícil para todo mundo, mais forte e valorizando mais algumas coisas, podendo valorizar. Eu estou louco para dar uma palestra, eu tive 3 palestras que era para mim ter dado e não dei. Aí eu falo, cara, a próxima vez que eu estiver no palco vai ter um leão dentro de mim que eu tô com a vontade né, de estar ali. Então tenha mais gratidão, tenha mais vontade de viver a vida com intensidade quando as coisas se normalizarem, desde encontrar os amigos. Eu estou aí faz muito tempo tentando fazer um encontro semanal com o Glauber, com o Juba, a gente não organizou. E aí chega esse momento e fala, pô, dá um arrependimento mesmo de não ter organizado, não ter colocado isso como prioridade. Eu sei que eu sinto isso e acho que eles também. Então, assim, essas coisas valem muito e quando a gente perde é que a gente dá muito valor para isso. Valor. É. Sim. E teve uma pergunta antes da live que foi até a Mida Ergovita que fez, que ela entrou agora. Ela A minha perguntou, Lê, pô, um qual beijo, é... meninas. Exato, exato. Muito queridas, muito competentes, são fisioterapeutas em São Paulo. Muito, muito, muito lindas. E elas perguntaram quais são os seus maiores medos. Eu falo, nesse momento que a gente enfrenta tudo isso, parece que o único problema é voltar à vida normal, né? A gente fica agoniado. Ontem foi um dia que eu fiquei um pouco triste e tal, porque eu estaria numa palestra, daqui 2 dias eu teria outra palestra. Então, esses dias que você teria palestra, que você teria um trabalho, e que você não pode fazer, que está impedido de fazer, isso dói para todo mundo que não sai de casa, é ruim, mas tenta absorver, tenta ver coisas positivas, tenta ver coisas que você pode crescer e principalmente olhar para o lado e agradecer as pessoas que te ajudaram nesse processo todo. Então é isso Sim. aí e Gratidão. Hoje é só tem a rever tudo agradecer que antes a mesmo. gente reclamava e que hoje parece que não é nada perto do que a gente está vivendo, né? Tanta coisa que a gente às vezes, né, se queixava e hoje, perante a situação do todo, a gente vê que realmente a gente reclama muitas vezes por nada. Tatiane Chaboli, uma nutri muito bacana, conheci a metodologia dela, o trabalho dela, de onde vem tanta força. Tati, na verdade, a gente só descobre a força que a gente tem na hora que a nossa única opção é ser forte. Eu não tinha ideia da minha força até precisar serrar minha cabeça, né? Então a gente vai ajustando o parâmetro, vai ajustando, né? Acho que todo mundo tem essa força dentro de si. É que a gente não precisou encarar uma coisa de fato, né? E quando a gente precisa, essa força desperta, essa força vence. Às vezes você não tem outra opção a não ser ser forte. Então, Exatamente. E aqui, nesse momento, é uma opção da gente, como sociedade, sair todos mais fortes dessa, porque é uma dificuldade que pós-Segunda Guerra Mundial a gente não passou ainda como mundo, como aspecto global. Então, todos nós vamos sair com mais empatia, todos nós vamos sair mais forte dessa e vamos dar mais valor a tudo que a as gente pequenas tinha antes coisas. e que a gente vai conquistar. Vai reconquistar, a gente é reconstrutor, a gente é construtor da nossa realidade, e são essas crenças que eu reforço muito dentro de mim, reforço para a Carol. A gente está muito alinhado nisso e acho que é isso que cada um tem que se apegar nesse momento, que dinheiro, trabalho, tudo isso aí recupera, gente. Tudo isso aí recupera. Agora, tempo com a família não recupera, tempo com as pessoas que você ama não recupera. Então, a gente vê mesmo o que é prioridade. Só para avisar, cara, falta 20 minutos para cair a live aqui, que vai dar uma Minutos ou hora já. segundos? Segundos, né? Segundos. Gente, eu quero deixar um beijo para
para todo mundo que assistiu, tia Tânia aqui, que mora aqui na frente, que está Faz o fazendo seguinte, máscara. eu vou encerrar e eu volto pra gente fazer esse fechamento legal, tá? Tá, tá legal. Só um minutinho, já